Eu tenho a honra de ocupar hoje a tribuna com a colaboração do senador Paim, que me cedeu gentilmente o seu espaço, para fazer uma saudação especial ao povo do Acre, nesse 6 de agosto, que é a data em que se comemora o início da Revolução Acreana, a revolução que resultou na conquista do território que não era brasileiro, era da Bolívia, para o Brasil. Essa conquista, ela tem o início através de uma luta armada e tem a conclusão num tratado diplomático do mais elevado nível, conduzido pelo Barão do Rio Branco, que foi o grande, digamos, finalizador da conquista através do Tratado de Petrópolis, né, que foi, digamos assim, o documento final que estabeleceu o território onde hoje é o Estado do Acre para pertencer à Federação Brasileira. Então, eu gostaria de, nesse momento, fazer esse registro, que é algo muito importante para todo o povo do Acre e também tem uma importância especial ao povo irmão, que é o povo cearense, que, digamos, nos legou o exército de seringueiros, que a sua maioria nordestinos, particularmente cearense, e também ao Rio Grande do Sul, que nos cedeu o comandante dessa revolução, porque o exército foi comandado por um militar da reserva, né, que ele já havia se afastado da vida militar, mas atendeu ao pedido, ao comando, ao chamado para ser o comandante dessa revolução que resultou vitoriosa. Eu tenho a satisfação de ocupar hoje esta tribuna para fazer um tributo aos 112 anos do início da Revolução Acreana. Conta a nossa história que eram 5 horas da manhã de 6 de agosto de 1902, quando o coronel José Plácido de Castro, à frente de uma tropa de 30 seringueiros armados, bateu às portas de um quartel boliviano em Chapuri e gritou: "Abram, abram! É cedo para a festa", respondeu o militar boliviano, pensando que eram compatriotas que chegavam para comemorar a data de independência da Bolívia, dia da libertação da dominação espanhola. "Não é festa, é revolução", respondeu o coronel Plácido de Castro. Dia 6 de agosto marca, assim, a data oficial da Revolução Acreana e o coroamento da luta de muitos brasileiros vindos, na maioria, da região Nordeste, particularmente do estado do Ceará, para ocupar o território do Acre e torná-lo independente da Bolívia. A incorporação do território do Acre, praticamente do estado do Uruguai, a incorporação do estado do Acre, que tem o tamanho praticamente do tamanho do estado do Uruguai, deu ao nosso país o formato que tem hoje no mapa. No entanto, apesar do aniversário da Revolução Acreana ser comemorado neste dia, 6 de agosto, a Revolução Acreana é resultado de um longo processo histórico que estava em curso não só no Acre, mas na Amazônia. O primeiro ciclo da borracha, um produto que à época tornou-se tão valioso que fez com que milhares de brasileiros ocupassem a região. A ocupação do território acreano por brasileiros começou por volta de 1880, 1870. Inicialmente, não despertou a atenção do governo boliviano, porque se tratava de uma região sem grandes impactos econômicos e de difícil acesso. Mas, pouco a pouco, essa percepção mudou. Quando o coronel boliviano José Manuel Pando refugiou-se na região, após uma tentativa de golpe, percebeu a grande presença brasileira e alertou o governo boliviano de tal situação. No final do século XIX, o território acreano passou por momentos de muita instabilidade, porque 3 países tinham interesse na região: o Brasil, a Bolívia e o Peru. Os bolivianos que ocupavam a região foram expulsos e o governador do Amazonas, Ramalho Júnior, organizou uma invasão do território liderada pelo espanhol Luiz Galvez,
Rodrigues de Arias. A expedição de Galvez declarou o Acre como uma república independente. O jornalista, escritor Márcio Souza, chegou a escrever um livro a esse respeito com o título O Imperador Galvez, a República de Galvez, que trata exatamente desse momento da história do Estado do Acre. Entretanto, o Brasil, à época, reconhecia o Acre como território boliviano e enviou uma tropa para dissolver a Revolução. A Bolívia reagiu e também organizou uma expedição militar para reconquistar o território. Mas foram os seringueiros que impediram o avanço dos bolivianos. O governador Silvério Neri, do Amazonas, enviou outra expedição de defesa, que em 1900 declarou pela segunda vez o Acre como uma república independente. No entanto, brasileiros e bolivianos continuaram em conflito e a Segunda República Acreana também foi dissolvida. Finalmente, em 1902, o militar gaúcho José Plácido de Castro conquistou, com a ajuda de um exército de seringueiros, o território do Acre. Em 1903, a República do Acre foi declarada pela terceira vez, com o apoio importante do presidente Rodrigues Alves e do ministro do Exterior, que era, à época, o Barão do Rio Branco. O Acre foi ocupado, então, por um governo militar. Naquele mesmo ano, em 21 de março, um tratado de paz inicial entre representantes dos governos do Brasil e da Bolívia teve início, mas o território só foi definitivamente incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903, com uma negociação diplomática muito bem conduzida pelo ministro Barão do Rio Branco, que era ministro das Relações Exteriores. Com o Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, o Acre passou a fazer parte integrante do território brasileiro, mediante pagamento à Bolívia de 2 milhões de libras esterlinas e da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que recentemente ficou alagada lá no estado de Rondônia. Em 1904, o Tratado de Petrópolis foi regulamentado por lei federal e o Acre passou a fazer parte oficialmente do território brasileiro. Em 1962, finalmente foi considerado Estado, ganhou a sua condição de unidade da federação, ganhou a sua autonomia política através do movimento dos autonomistas, que tiveram, depois de uma longa batalha também, esse passo vitorioso que foi a transformação do então território do Acre na condição de Estado do Acre com autonomia política. Por todo o exposto, hoje é um dia de celebração. No Acre, para homenagear os 112 anos do início da Revolução Acreana, será realizado nesta quarta-feira, aliás, está sendo realizado o desfile no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, com homenagens aos soldados da borracha, que foram personalidades fundamentais para a integração do nosso Estado ao território nacional. Além da Revolução Acreana, também serão celebrados os 110 anos do bairro 6 de Agosto, um dos mais antigos e conhecidos da capital acreana. E por todo o exposto, temos a honra de cumprimentar, nesta data, todo o povo acreano e todos aqueles que lutaram e permitiram que essa terra rica em biodiversidade pudesse fazer parte do nosso país e ser hoje o que é um orgulho nacional, porque nós sempre fazemos questão de ressaltar que o Acre nunca fugiu à luta quando foi chamado nos seus momentos mais decisivos. Primeiro passo para essa nossa afirmação é o fato de que o Acre é Brasil porque optou por ser Brasil. Fez uma revolução, foi às armas para se tornar território brasileiro. Portanto, nós do Acre temos o hábito e orgulho de dizer que somos um pouco mais brasileiros que os brasileiros normais, porque nós tivemos nos nossos heróicos antepassados, os nossos heróis do passado fizeram uma guerra para fazer do Acre um território brasileiro. Segundo, porque durante a Segunda Guerra Mundial,
quando o suprimento de borracha para as forças aliadas ficou ameaçado porque o Japão ocupou os seringais da Malásia, que eram seringais de cultivo, e da noite para o dia as forças aliadas ficaram completamente sem suprimento de borracha. Daí quem foi que teve o papel decisivo? Foram os soldados da borracha, colhendo borracha do Acre para poder garantir o suprimento das forças aliadas. Então, mais um momento decisivo da presença do Acre em momento de grande importância na história mundial. E, recentemente, mais, digamos, além da batalha que aconteceu com resultado em 1962, com a elevação do Acre a Estado, porque nós conquistamos a condição de Estado somente em 1962, quando teve a primeira eleição e foi eleito o primeiro governador pelo voto no Estado do Acre, foi o governador José Augusto de Araújo, de saudosa memória, e que teve a sua cassação do seu mandato em 1964, quando houve o golpe militar no Brasil. O primeiro governador eleito do Acre perdeu o seu mandato, que é José Augusto de Araújo, uma pessoa formidável que acabou depois ficando doente e morrendo de desgosto. E vale também ressaltar que a filha do ex-governador José Augusto Araújo, a doutora Nazaré Araújo, procuradora do Estado, uma advogada de muita competência, é hoje candidata a vice-governadora na chapa do governador Tião Viana, justamente numa forma de homenagear a esse homem que deu uma grande contribuição para o Acre. E, finalmente, um outro momento decisivo do Acre para a nossa história foi justamente na década de 80, quando o seringueiro Chico Mendes elevou a voz em defesa dos povos da floresta, em defesa de um novo modelo de reforma agrária para a Amazônia, falando das reservas extrativistas e, ao mesmo tempo, defendendo o homem da floresta e defendendo as florestas. E exatamente por essa batalha de Chico Mendes, que se tornou mundialmente conhecido, ganhou prêmio nos Estados Unidos exatamente por sua batalha em defesa do meio ambiente, esse também herói nacional, inscrito no livro dos Heróis da Pátria, Chico Mendes, foi assassinado por conta da sua luta. Então, uma outra contribuição que o Acre deu, porque antes, digamos assim, da questão ambiental virar uma moda, antes das questões climáticas serem debatidas da forma que elas são hoje debatidas, nós podemos dizer que do Acre surgiu uma voz que se elevou e se fez ouvir no mundo através de Chico Mendes, um seringueiro ambientalista que fez com que a questão ambiental ganhasse destaque e ganhasse a importância que tem hoje. Por isso, nós repetimos muitas vezes, senador Inácio Arruda, que o Acre nunca fugiu à luta quando foi chamado para ter importância ou para ter uma ação decisiva em um momento importante da nossa história nacional e história mundial também, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, em que as forças aliadas tiveram o apoio direto do Acre, da produção de borracha do Acre, para o suprimento naquele momento crucial em que os seringais da Malásia foram ocupados pelos japoneses. Mas, dessa forma, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, nós falamos com muito orgulho, com muita satisfação desse 6 de agosto, que é o dia em que se comemora o início da Revolução Acreana. E aqui nós temos um representante do bairro 6 de agosto, que é o senador Sérgio Petecão, que também conhece essa história, vive essa história e me pede uma parte que eu concedo com muita honra. Senador Aníbal, primeiramente para parabenizá-lo pelo discurso, concordando com quase tudo que o senhor disse, dessa história bonita do nosso Estado. E hoje, 6 de agosto, é uma data muito importante para todos nós. Eu que nasci e me criei no Acre, meus pais são acreanos, minha mãe é acreana, então eu sou um acreano da gema, como nós chamamos. E, para mim, é motivo de alegria e de muita satisfação estar aqui hoje no Senado, representando o meu Estado. E, como o senhor disse, o povo acreano é um povo que
lutou para ser brasileiro. E nós, hoje, comemoramos o início da Revolução Acreana e, para mim, e eu gostaria de usar esta oportunidade que o senhor está me dando para aqui fazer um registro especial. Hoje, nós comemoramos na nossa capital, Rio Branco, o aniversário do bairro 6 de Agosto. É o bairro onde eu nasci, me criei, um dos bairros mais antigos da nossa capital, lá do 2º Distrito, e é o bairro que comemora essa data. Hoje, com certeza, não 110 anos de 6 de agosto. Não pude estar lá, mas com certeza o bairro está em festa. É um bairro tradicional e eu queria aproveitar esta oportunidade para parabenizar o bairro de 6 de agosto. Eu sou da 6 de agosto. Sou da 6 de agosto com muito orgulho. Porque é uma história muito bonita e que merece que os estudantes do Centro de Ensino Fundamental de Braslândia, no Distrito Federal, tomem conhecimento que Vossa Excelência Petecão e Aníbal são dessa terra maravilhosa do Acre. Então, meus cumprimentos a todos os estudantes que estão aqui presentes conosco, visitando o Senado Federal. Você tem a palavra. Finalizando, senador Aníbal, mais uma vez parabenizá-lo por trazer esse tema à tribuna do Senado, para que nós possamos estar exaltando o nome do nosso Estado e levando a todo o povo brasileiro essa história tão bonita que é a história do povo acreano. E, mais uma vez, parabenizar o meu bairro, que é o bairro 6 de Agosto, pelo seu aniversário. Obrigado, senador. Obrigado, senador, por sua contribuição, senador Sérgio Petecão. A parte de Vossa Excelência é integralmente incorporado e quero, finalizando minhas palavras de cumprimento ao povo do Acre, pelo fato do povo do Acre ser um povo brasileiro a partir dessa conquista, uma conquista heróica do território do Acre para o Brasil. E gostaria também, senhor presidente, finalizando minhas palavras, de dizer que o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, a SASE, lançou um novo portal intitulado Planejando a Próxima Década. E eu quero dizer, senhor presidente, que amanhã, imagino que o senador Paim também vai estar em plenário amanhã, vamos realizar uma nova sessão e eu espero que a gente possa continuar esse debate. Eu quero apresentar exatamente a importância desse portal que foi lançado pelo Ministério da Educação, que é Planejando a Próxima Década, que tem o objetivo de subsidiar todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros, na construção dos seus planos de educação. Nós aprovamos aqui no Senado, aprovamos na Câmara, no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação. Ele tem um conjunto de metas, são 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos, e, logicamente, que para que essas metas sejam atingidas com sucesso, nós precisamos que todas as esferas da União estejam plenamente conscientes das suas responsabilidades e fazendo a sua parte. Portanto, é importante que, da mesma maneira que o governo federal tem o Plano Nacional de Educação aprovado no Congresso, precisamos dos planos estaduais de educação e também dos planos municipais de educação. E esse portal, o portal Planejando a Próxima Década, que está no site do Ministério da Educação e Cultura, ele dá o subsídio necessário para todas as prefeituras e todos os estados construírem o seu plano de acordo com as metas, sintonizado com as metas contidas no Plano Nacional de Educação. Portanto, senhor presidente, quero dizer que amanhã mesmo, tendo sessão aqui, a gente reunindo o quórum, quero fazer um pronunciamento a respeito desse portal, que é de fundamental importância para todos os gestores municipais e estaduais. Esse site ele tem subsídio
para orientar a construção dos planos municipais e planos estaduais de educação. É uma ferramenta fundamental para os gestores dos municípios e dos estados na área de educação. Então, amanhã a gente vai estar à disposição para fazer uma fala a esse respeito. Muito obrigado, senador Paim, pela gentileza de Vossa Excelência que me cedeu falar na sua frente, e estaremos à disposição sempre para fazer a boa política. Muito obrigado.